Bem-vindos a mais um podcast da EcoSeg. Vamos dar início aí a mais um podcast, né, Milton? É isso aí. Com uma visita ilustre, né? Um né? convidado ilustre. É o Giovanni, brasileiro. E Fala um pouquinho mais. a gente sempre tem uma preocupação em trazer caras aqui com grande expertise, né, Helder? Sim. Porque esse é o principal objetivo nosso aqui do podcast. Hoje, não necessariamente a gente vai falar sobre segurança e saúde no trabalho, mas a gente vai falar de segurança, que é a segurança financeira. Então, dentro de uma empresa, como é que eu garanto uma segurança aí do meu patrimônio, né? Que também o financeiro não é só relacionado ao dinheiro ali, né? Mas o patrimônio, carros, tal. E o tema é bem interessante, que a gente fala exatamente sobre isso, compra programada, sobre o consórcio e sobre essa questão que eu acabei de falar do patrimônio. E o melhor cara para falar isso, e é um cara que está sempre ali aconselhando a gente, né? Apesar de eu não ter muito dinheiro, mas é um pouquinho que está ali, a gente tem que administrar, né? Então, você já falou aí o Giovanni é especialista nessa área de finanças aí, e ele vai explicar para a gente como é que funciona essa questão, né, de patrimônio. Então, Giovanni, é uma honra também para mim ter você aqui, tá? E o Giovanni, ele é fundador aí da Doracom, tá? Seja muito bem-vindo, Giovanni, seja muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí e explicar, né, como é que você chegou hoje aí a sua formação, né? Hoje você está aqui em Dourados, né? Por isso o Doracom é relacionado aí, né, com Dourados. Então seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra a você. Fique à vontade. Muito obrigado, Hamilton. Obrigado, Helder, aí pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, falando isso aí sobre um assunto que eu gosto muito, né? Que eu me dedico aí há alguns anos, né? Que Sim. É questão de fins de investimentos e compras programadas, né? Eu sou nascido e criado na cidade de Dourados. Né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 12 anos de idade, eu já estava no mercado de trabalho. Na época, não tinha os problemas que se tem hoje, que para entrar no mercado de trabalho com essa idade, você precisa estar vinculado aí a um curso de menor aprendiz. Existe alguns cargos que você pode exercer ou não. Ao contrário disso, na nossa época, não tinha, então eu comecei muito cedo. Hoje dá problema. A minha paixão pelo ramo começou aos 16 anos. Né? Aos 16 anos eu fiz querendo ter alguma coisa, eu fiz um consórcio de uma moto. Né? Aos 16 anos, com um ano pagando esse consórcio, aos 17 eu fui contemplado. E o meu pai, na época, como eu era menor de idade, meu pai precisava assinar, né, para que eu pudesse pegar o bem. Uhum. Meu pai falou assim, não, eu não assino, quando você completar 18 anos você pega a sua moto. E foi o que eu fiz. Dia 24 de maio de 2003, eu completando 18 anos, eu saí com a minha primeira moto da concessionária. E aí, a partir daí, eu fiz outro, e assim eu fui alavancando vagarosamente aí o meu patrimônio. Né? Uhum. Posteriormente, eu fui trabalhar dentro de uma concessionária de moto, foi onde ampliou a minha paixão pelo motociclismo, né? Também sou motociclista. Trabalhei nessa concessionária por 13 anos como vendedor de consórcio. Né? Tive um amplo conhecimento sobre o que é uma concessionária. Posteriormente, eu passei a uma concessionária de veículos e, num período de 3 meses, me entregaram a supervisão da concessionária. Ou seja, encerrei o contrato de experiência, assumi a supervisão pelo conhecimento, né, pelo pequeno conhecimento que eu adquiri no decorrer desses 13 anos do real funcionamento de uma concessionária. Essa concessionária, ela tinha vários sócios, né? Esses sócios dividiram a empresa e nessa divisão houve alguns cortes onde eu entrei. E a partir daí eu decidi que eu não queria mais ser CLT. Né? Eu decidi entrar para empreender em alguma coisa e a partir daí eu entrei no ramo de correspondência bancária. Inicialmente eu comecei com financiamento, né? Logo após a pandemia aí, os juros dispararam, teve uma alta de juros e aí eu resolvi pegar a correspondência de consórcio.
Também. Hoje eu atuo com a correspondência, com o financiamento e com o consórcio. Melhor produto? Depende. Ao meu ponto de vista, o consórcio ele sempre vai ser melhor que o próprio financiamento. Mas o brasileiro ele é emergente. Ele não sabe se programar e por isso ele paga o preço, que é os juros altos. E aí dessa forma eu fundei a Doracom a fim de estruturar planos de consórcio e vender o consórcio como formas de investimento, né? Atender o cliente de forma que ele esteja realmente fazendo um investimento e não apenas adquirindo mais uma cota, que é o que é feito dentro das agências bancárias e dentro das concessionárias hoje. Você chega lá, o gerente simplesmente fala, compra um consórcio aqui comigo e te coloca em um grupo que você não sabe quantos integrantes tem, quantas assembleias ocorreu, não sabe quantos contemplados tem, não tem um provisionamento, embora a gente não faça promessas de contemplação, mas dentro do que vem contemplando e do número de integrantes, a gente consegue fazer um provisionamento. A gente tem um sistema que consegue entregar um provisionamento. Eu estou dando risada aqui porque eu já tive essa conversa com o Giovanni, negócio do consórcio, e aí quando eu fui conversar com o meu gerente de banco, né, aí ele veio e falou, tem um negócio bom para você aqui, o consórcio. Aí a primeira coisa que eu perguntei, tem quantas pessoas nesse consórcio? Que eu não sabia nada do negócio de consórcio. E é interessante você falar isso, que o consórcio é como investimento, porque a gente tem uma visão de que consórcio é que só para você comprar moto e carro. E não é bem assim, né, Giovanni? Não é bem assim. O consórcio hoje, ele serve, obviamente, para aquisição de bens, serviços, né? Os bens, eles se enquadram em bens móveis e imóveis, né? Carro, moto, caminhão, avião, né? Entre em bens móveis. Os bens imóveis seriam residenciais e comerciais, e serviços entra uma gama enorme de produtos, né? Desde procedimento estético, aquele amigo careca que quer colocar um cabelo, a mulher que quer colocar uma prótese, que quer dar uma puxadinha aqui, uma ali, quer fazer uma lipo, quer fazer uma viagem. Então, tudo isso engloba o consórcio. Existem produtos para todos esses serviços. Desde uma reforma imobiliária, você precisa só fazer uma reforma na sua casa, você precisa ampliar um quarto, fazer mais um banheiro, fazer uma área gourmet. Você não precisa fazer um consórcio específico de imóvel. Você pode fazer um consórcio de serviço e, através desse consórcio, você fazer a reforma na sua casa. Ô, Giovanni, já que a gente, explica um pouquinho pra gente essa questão do consórcio, porque a gente tem bastante coisa para falar, mas assim, já que a gente está entrando na questão do consórcio, o consórcio, existe vários tipos de consórcio. Sim. Óbvio. Tem um consórcio que a gente falou que é para comprar um carro. Então, se eu entro em específico, e aí se eu estiver falando besteira, você me corrige, tá? Se eu entro em específico para fazer o consórcio, para adquirir aquele carro, aquele imóvel, que é um carro, obrigatoriamente, no final, mesmo que eu for sorteado ou no final do consórcio ali, eu tenho necessariamente que comprar um carro, correto? Ou não? Você mencionou dois fatos aí. Você faz um consórcio para bem móvel e esse bem móvel é para um carro, precisamente, se você está no meio do grupo, você precisa pegar um carro. Se essa sua aquisição for ao final do grupo e você já estiver com sua cota quitada, você não tem obrigatoriedade de pegar o carro. Você pode fazer a solicitação do seu crédito em espécie. Então isso que é interessante, porque às vezes você fala assim, o cara para o implante de cabelo ou para alguma outra coisa, para uma reforma de casa. Então muitas vezes o cara quer o dinheiro. Então ele tem que saber muito escolher esse consórcio para querer pegar Para ele pegar o valor em espécie, ele precisa estar com a cota quitada. Isso. Tá. No meio da cota, suponhamos, ele fez lá um consórcio de 60 meses. No sorteio, por exemplo, ele foi contemplado no sorteio. 60 meses. Ele foi contemplado no sorteio ali na parcela de número 23. E ele ainda tem um saldo a pagar, ele não pega esse saldo em mãos. Se é para um implante, ele precisa fazer o implante, apresentar as notas, e aí quem prestou o serviço é quem vai receber o valor. Esse saldo não passa pela mão do consorciado. Interessante. Certo?
O consórcio para serviço, ele fez para fazer uma reforma da casa dele. Ele não vai pegar o valor em espécie. Ele vai precisar apresentar as notas e então ele tem quem prestou o serviço recebe por isso. Eu posso entrar no consórcio como CNPJ? Eu preciso necessariamente ser uma pessoa física? Tanto faz, pessoa física ou jurídica. Dependendo o fim do consórcio, ele existe grupos específicos para uma modalidade de empresa. E aí já entra a questão de investimentos, aquisições, né? Aí existem uns grupos específicos que às vezes ele tem alguns benefícios, desde uma menor taxa de administração, um grupo com a quantidade de pessoas reduzida. Né? Hoje existe alguns grupos para algumas modalidades que a gente chama de plano pontual, que ele tem uma contemplação garantida em um determinado prazo. Entendi. Vendo o cenário atual de incerteza, né? O que você vê a questão do consórcio? Seria um dos melhores investimentos hoje, a médio e longo prazo? Olha, o consórcio, não só diante do cenário atual, mas diante de qualquer cenário que o nosso país já teve no passado, desde o melhor cenário até o cenário atual, que nós estamos aí com a Selic altíssima aí, batendo aí os 15%, o consórcio é o melhor cenário. Você pode fazer qualquer comparativo. Eu tenho ferramentas que mostram isso na prática para o cliente. Né? O cliente para um imóvel, ele precisa ali de um crédito de 500 mil para aquisição ou construção de um imóvel. O comparativo entre ele financiar este imóvel, independente se é o primeiro imóvel e ele tem algum benefício do governo, ou ele programar essa compra e fazer o consórcio. O consórcio hoje está muito melhor, muito superior comparado ao financiamento. Mesmo que o cliente tenha o Minha Casa Minha Vida, que a gente chama, ele tem esse benefício, que ele tem ali o subsídio, que ele tem uma menor taxa de juro, se ele conseguir se programar e entrar no consórcio, ele vai levar vantagem. Ele traz uma cautela, né? De lá na frente não ter problema, né? De ter uma previsão do que vai acontecer. Então ele já tem isso daí meio programado. Como o Giovanni falou, na programação, né? Porque o consórcio, o cara fica naquela, eu tenho que ser sorteado. Não é bem assim, né, Giovanni? Você faz uma programação. Você tem que ter aquele planejamento do que você quer, o que você vai fazer com aquele dinheiro. Né? Mesma Sim. coisa no financiamento, né? Mesma coisa no financiamento. E hoje você acha que a maior vantagem do consórcio para o financiamento, como você falou, a taxa Selic estourando, é a questão de juros? Acho que a maior vantagem a gente poderia falar que seria os juros mais baixos do consórcio ou não? Sem dúvida. Hoje, a maior vantagem do consórcio sobre o financiamento e outras formas de aquisição parcelada, outras formas de crédito, sem dúvida, é os juros. Uhum. O que pega um pouco mais, como eu dito no início, o brasileiro ele é emergente. Ele quer tudo para ontem. Difícil você colocar na cabeça dele que ele começar um planejamento hoje para uma aquisição daqui 2, 3, 4, 5 anos, ele vai levar uma vantagem ao final do pagamento muito grande. Eu acho que você podia citar um exemplo, não precisa citar nome de empresa, mas empresários que fecharam com a Doracom aí nessa questão de investimento de material, dá um exemplo aí para que comparou com financiamento. Olha, eu tenho 2 exemplos, né, de programação de compra. Um é empresa e outro é pessoa física, né, que acabou fazendo do consórcio também uma forma de investimento e através do primeiro consórcio como pessoa física, ele constituiu uma empresa. O primeiro que eu vou citar é uma empresa aí ela já se enquadra aí num porte médio, é uma transportadora da região sul do estado. Hoje essa transportadora está com 17 caminhões. Todos os caminhões dessa empresa foram adquiridos através de consórcio. O proprietário dessa empresa, ele trabalhava numa grande transportadora. Nessa grande transportadora, ele começou a pagar uma cota de consórcio
para o primeiro caminhão. E aí ele saiu dessa empresa, contemplou, saiu dessa empresa e foi trabalhar em cima de um caminhão próprio. Esse caminhão próprio, ele pagava o consórcio dele e mais uma cota e ele ainda conseguia fazer o salário dele. Com mais 2 anos, a outra cota contemplou. Então, ou seja, em questão de 3 anos, essa pessoa ela passou para, no segundo ano, ela passou para um caminhão de mais de 1 milhão. No terceiro ano, ele já teve outro caminhão com mais de 1 milhão. Hoje, essa pessoa ela tem sempre, no mínimo, 3 cotas ativas, na qual ela coloca, no mínimo, 2 caminhões por ano na frota. Cara, se fosse financiamento, ele ia ter dificuldade para agregar esse valor, esse patrimônio, né? Por questões de juros, né? É. Então, hoje, levando em consideração que ele aguarda por contemplação e não oferta lance, embora tenha meios ali de você colocar lances embutido e colocar o menor aporte possível para a contemplação, ele não oferta lance. Ele sempre aguarda por sorteio. Né? Levando em consideração que ele não coloca valor para contemplação, o que ele pagaria de juro financiando 100% de caminhão e o que ele paga de taxa de administração para fazer a aquisição desse caminhão é 3 vezes menor. Bacana. Custo-benefício avaliado é muito maior. Muito maior. Muito maior. Então, esse cliente, esse ano, ele fez aquisição de 3 cotas comigo. No próximo ano, ele já tem uma cota contemplada, só que ele não pega mais caminhão esse ano, ele espera virar e coloca mais um caminhão novo logo no início do ano. Até o final do ano, ele já tem uma segunda e coloca um outro caminhão. Isso é planejamento. Então, Isso ou é seja, planejamento. ele saiu de CLT e hoje está com 17 milhões. Vamos colocar aí que o caminhão mais barato dele hoje deve valer aí em torno de 700 mil. Ah, que legal. Então, ou seja, o patrimônio hoje chega fácil para quem saiu de CLT, o patrimônio dele fácil hoje em 14, 15 milhões. E o outro exemplo que você falou do... O outro exemplo, esse cliente, ele começou o consórcio dessa forma e ampliou. Eu peguei ele já no meio do caminho. Ele abraçou a minha ideia agora, né? Então, ele já tinha uma outra pessoa que atendia ele com as cotas e houve essa mudança e eu consegui entrar para atender esse cliente. O outro é uma pessoa física que está começando, como ele começou lá atrás. E esse começou comigo. E esse eu sinto até orgulho de dizer, né? É uma pessoa física que ele fez a primeira cota de consórcio, uma cota barata para automóvel, e pagou pouco mais de 1 ano, foi contemplado, só que ele tinha acabado de comprar um carro financiado para uso pessoal. Ele falou assim, Giovanni, e eu vou usar essa cota no quê? Eu acabei de comprar um carro financiado, financiei até o rastro, estou pagando um monte de juro e essa cota não está quitada, eu não tenho como pegar o valor, o que eu faço? E eu dei a ideia para essa pessoa, a mesma ideia que esse cliente meu de caminhão teve lá atrás. Falei assim, bom, sua cota é para carro. Hoje está cheio de Uber batendo na locadora, pagando um monte para alocar um carro para trabalhar 30 dias. Por que você não pega um mob com esse valor e aluga? Ele, será que dá certo? Tenta. Na pior das hipóteses, você já está pagando mesmo. Você não vai deixar de pagar. Pior das hipóteses, você está com o bem em mãos. Exatamente. E deu certo. E ele abraçou a causa. É o que eu, Paga hoje de parcela aí quase R$ 1.100. O carro é alugado por R$ 2.400 por mês. Ele paga o seguro, paga o rastreador e tem um contrato bem feito. E ainda sobra dinheiro. Ainda sobra dinheiro. No final tem o bem. O que é legal da Doracom, e agora eu vou fazer propaganda, é porque você faz a assessoria. Você não é aquela... Porque a gente tem um preconceito, e a gente precisa falar a verdade aqui,
De consórcio, muitas vezes o cara é vendedor de consórcio, eu posso falar assim, né? Sim, Porque existe muito no mercado, né? bastante. E aí... Tem alguns, podemos se dizer assim, que até desonesto com o cliente Claro. para poder receber a comissão. E isso é interessante falar, Giovanni, porque você lida com isso daí, não é puxando sardinha, eu estou realmente fazendo a propaganda. Porque uma coisa é você ir lá e fechar o consórcio. O consórcio vem em todo lugar, banco, todo mundo vende. Mas o saber fazer esse planejamento, como você falou, o sucesso aí que eu vi dos seus clientes aí, até mesmo da pessoa física, é uma boa orientação de como fazer. Porque muitas vezes eu quero... O valor da parcela também conta muito, né? Porque às vezes eu vou fazer um consórcio ali, eu quero 500... Mas peraí, você quer 500 mil, mas será que você consegue pagar, fazer essa parcela? Será que você consegue quitar até o final desse consórcio? Porque muitas vezes você não vai ser contemplado, né? Muitas vezes você tem que ficar ali até o final. Então eu achei muito interessante isso daí. Parabéns pelo serviço que vocês fazem, que é muito interessante. Que essa assessoria ela é muito válida. E traz uma segurança, né, para quem está entrando nesse cenário. Voltando Eu estou fazendo jabá aqui porque eu vou fechar um consórcio com ele ali. Voltando na questão, né, que você mencionou de vendedores. Hoje nós temos muito no mercado, porque, como eu falei, o cliente, 90% é imediatista. Ele vai fechar um consórcio, ele pergunta, eu vou ser contemplado quando? Quando que eu pego bem? E aí, agora? Aí você vai falar para ele, olha, não consigo ter uma certeza. Você vai fazer um consórcio de 60 meses, 72 meses, 90 meses. Esse é o seu prazo de contemplação. Mas eu vou te colocar num grupo que tem tantas pessoas, está entregando tantas contemplações por mês. Diante disso aqui, ele consegue entregar os bens num período X. A gente entrega um previsionamento, sem certeza. Aí é onde entra o vendedor que só quer vender. Só que esse ele só vende uma vez. E ele não recebe mais indicação. O que ele fala? Não, entra nesse grupo aqui. Nesse grupo aqui você vai ser contemplado na terceira, quarta parcela. E aí não acontece a contemplação. É onde o cliente se frustra com o consórcio. Porque ele não foi bem explicado, foi prometido coisas que não tem como se prometer. Por quê? Consórcio, você vai receber uma cota e você depende de sorteio. Ou você tem o aporte para ofertar o lance. E ainda assim, o vendedor também precisa ter a transparência, né? Eu digo que existe o vendedor e o consultor de negócio. O consultor de negócio ele precisa de transparência. O vendedor ele só quer receber a comissão. E aí, você quer fazer um consórcio de 500 mil para imóvel e você tem 50 mil de lance. E aí, o que o vendedor faz? Não, pode fazer, vamos ofertar isso aí, vai sair. E não vai sair com esse percentual. Com 10% hoje, a gente não tem grupo que se contempla com 10%. Nem se colocar os 30% de lance embutido, mais os 10%, 40% hoje, é difícil encontrar um grupo com essa média de lance. Essa porcentagem ela varia muito do tamanho do grupo também, da quantidade? Não varia da quantidade Não de é proporcional. integrantes. Não, ela é proporcional à quantidade de assembleias que já ocorreu. Então, é assim, quanto menos assembleia aconteceu, maior é os lances. Quanto mais se aproxima do final, menor é os lances. Só que aumenta a sua chance também no final. Não que vai aumentar as chances no final, é que já vai ter muitos contemplados. Né? Então, a probabilidade automaticamente aumenta. Só que, junto com isso, vai aumentar o número de parcelas. Porque, pensa comigo, se você entra num grupo de 60 meses, ele já ocorreu 40, você tem 20 parcelas só para pagar tudo aquilo. Ele vai ter um alto número de contemplados, mas a parcela também vai estar elevada para você entrar no grupo nesse momento. E se o cara às vezes se programou também, mas o que é? Já está ali no final, é só continuar, né? É só continuar. Legal. Show. Então, esse mundo... E aí, assim, a gente está falando de pessoa física, né? Aí o corporativo é muito mais complicado, né? Porque, às vezes, igual você falou, fechou uma vez, aquele vendedor de consórcio tá ali, que fez tudo errado com o cara, né? Ou não explicou direito pro cara. Porque, geralmente, eu acredito que
que consórcio seja exatamente isso, esse conflito entre quem vendeu e quem comprou o consórcio, né? Não explicou muito bem. O cara muitas vezes tem gente dando lance ou o cara está sendo contemplado e aquilo ali a gente está falando, a palavra é sorteio. Pô, se é sorteio, né? Se o negócio foi muito bem feito, falou, é sorte. É sorte. É sorte. E o cara não é contemplado, ele fala, o cara me vendeu o negócio, me sacaneou ali e tal. Não, e não é bem assim. Já no corporativo, o cara tem que ter um planejamento maior, né? Como você falou da empresa. O cara já está ali, ele garantiu, ele sabe aquele tempo que ele tem ali. E se ele não for contemplado, ele tem um tempo, um período ali para que ele consiga adquirir aquele patrimônio, né? Já o corporativo, o vendedor, dificilmente ele consegue entrar. Porque normalmente o proprietário de uma empresa, ele já tem a expertise de mercado. Ele já tem, que seja um pequeno conhecimento sobre o produto, ele tem, então dificilmente o vendedor malandro ele vai conseguir entrar aí. E a gente não está falando vendedor também naquele pejorativo, né? Que é que é o mal, né? Sim. Mas é como eu volto a falar, a Doracom ela já não é só a venda, ela tem a assessoria. Exatamente. Né? Nós temos consultores de negócio. Boa, consultores. Né? Então, é como eu classifico. O vendedor é aquele que só quer vender e ganhar comissão, e o consultor de negócio. Eu não quero te atender uma única vez. Embora o consórcio, dificilmente eu vou conseguir te vender como pessoa física 3, 4 cotas no decorrer de um ano. Como corporativo, pode ser que isso aconteça. Né? 3, 4, 5 cotas no decorrer de um ano. Como pessoa física, não. Então, por isso, nós atuamos como consultores de negócio. Para te apresentar, entender o que você precisa e te apresentar um plano adequado para suas necessidades. Hoje pode fazer consórcio para máquina, para tudo dentro de uma empresa, Giovanni? Sim. Aquisição de máquinas, produtos. Capital de giro também ou não? Não, né? Não Seria mais para não, comprar não diretamente. Embora, sim, nós utilizamos um método para empresas que ela coloque garantias e utilize isso para capital de giro. Porque o próprio consórcio ele tem uma taxa muito inferior ao próprio capital de giro oferecido pelas instituições financeiras. Até mesmo hoje, um Pronamp que você for pegar, o consórcio ele tem uma taxa menor. Mas nisso entrariam bem como garantia. Normalmente é imóvel, né? Então, ele faz o consórcio na PJ e coloca como garantia um imóvel da pessoa física. Alenia ali um imóvel. Um imóvel da pessoa física. Show. E aí entra diversos fatores, né? O faturamento da empresa, até o tamanho da população da cidade a qual está alocada a empresa, para saber se aquele aporte que ele solicitou comporta, né? Então, ele tem um limite de acordo com o faturamento e a população onde está alocada a empresa. O consórcio tem um valor mínimo? Por exemplo, eu quero adquirir um software, um imóvel, qualquer coisa que seja. Ah, mas ele custa só R$5.000 ou só R$10.000. Poderia fazer um consórcio disso? Sim, o software hoje, a compra de um software, você estaria comprando um serviço. Então, ele seria um consórcio para serviço. Né? E consórcio para serviço, hoje, nós temos a partir de R$5.000. A partir de R$5.000. A partir de R$5.000. Ele vai de 5... chega até R$30.000. O consórcio para serviço. Para serviço, ele se limita a 30. Porém, você precisa de um valor superior a 30. Não tem problema. Você pode fazer a junção de cotas para um único serviço. Tá. E isso é uma norma, uma legislação? Tem alguma coisa que regulamenta isso ou isso é cultural? Todo o consórcio ele é regulamentado pelo Banco Central. E o valor ele também? Tem uma regulamentação. Valor mínimo? Sim. Então ele vai para a classificação. O que está sendo feito aquele consórcio? Se é um serviço, se é um produto? Porém, assim, ele tem a limitação do valor de uma cota, porém ele pode haver junção de cotas. Eu vou te citar um outro exemplo de uma empresa que eu já citei atrás, a transportadora. A transportadora, ela faz diversas cotas de serviço. Então, hoje ela deve ter aí aproximadamente 150 a 200 mil de cota de serviço.
para que ela utiliza? Manutenção dos caminhões. Hoje você vai fazer um motor de uma carreta aí, de um Volvo, um Mercedes, ou seja qual for, um Volks, que seja que tenha a manutenção mais em conta, ele tira do bolso brincando aí 50, 60, 70 mil para fazer um motor completo. Então ele não consegue fazer com uma única cota. Às vezes ele tem que juntar 2, 3, até 4 cotas para fazer uma única manutenção, um único serviço. Show. E ele vai programando cada atividade. Sim. Então, a gente nunca espera quando um maquinário de uma empresa ou de serviços venha quebrar. Né? Então, para isso, ele tem as cotas. Para quê? Para que ele não precise tirar um capital alto num momento de manutenção. Né? Ele desembolsar ali, pensou, pô, você está ali, o negócio está girando legal e, de repente, funde o motor de um caminhão, o cara tem que tirar 80 mil assim, para pagar. Então, o que ele faz? Ele tem uma cota ali que ele está pagando ali 600, 700, 800 reais por mês. Para parte de aposentadoria, assim, dá para se fazer alguma coisa correlacionada a isso? Sim, esse é Uma estratégia de negócio. É uma estratégia que eu, junto com outro consultor, nós fizemos, né, com base nas contribuições do INSS. Né? Hoje o teto máximo do INSS dá 8.100 e alguma coisa, não recordo o valor exato, mas em torno de 8 mil reais é o teto máximo do INSS. O homem, para se aposentar com esse valor, ele precisa ter uma contribuição mínima de 40 anos, uma contribuição mínima de 40 anos de R$ 1.600. Esse mesmo valor investido em consórcio, você vai contribuir por no máximo 20 anos, metade do prazo, e você consegue uma rentabilidade através de imóveis, imóvel comercial, que hoje na nossa cidade está dando uma rentabilidade média aí de 1%, dependendo da localidade. Com investimento de 20 anos, ele tem essa renda do teto máximo do INSS. Com um detalhe: você não vai contribuir os 20 anos para só lá no final você passar a ter a rentabilidade. Você começa a pagar hoje e pode ser contemplado amanhã. É bem interessante. Entendeu? Então, ou seja, a qualquer momento você pode estar com esse capital na mão. Então, se você focar pelos 40 anos, que é o prazo do INSS, você vai ter o dobro do teto máximo. Bem interessante. Show de bola. É uma tática bem top. Com certeza. E com uma observação, né? Você vai estar aumentando o seu patrimônio e deixando alguma coisa para os herdeiros. Se você apenas contribuir com o INSS, o que você está deixando? Para quem? Nada. Ô Giovanni, eu posso montar... Porque quando a gente fala de compra programada, a gente está num grupo que tem um objetivo em comum. Sim. Né? E aí, assim, eu posso, por exemplo, hoje chegar... eu tenho um grupo aí de 10 pessoas. Aí eu vou lá na Doracom. Eu falo assim, eu tenho um grupo de 10 pessoas, eu queria fazer uma compra programada. E aí eu consigo fazer isso com você ali? E aí você fala, não, eu vou te dar a melhor opção, seria isso. E aí vocês têm... o que seria a compra programada em específico? Nós somos sócios de uma empresa tal, assim, 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 e nós precisamos fazer um investimento daquele software. E aí eu crio um consórcio, é mais ou menos isso? Eu crio e vou chamando outras pessoas para participarem do grupo? Só pra gente... Não, a compra programada ela é feita individualmente, né, ou uma única empresa programa uma compra. Não, sim, mas aí você vai colocar ele num grupo específico, vamos dizer assim. Todo e qualquer cliente, a Doracom coloca em um grupo específico. Eu vou fazer um filtro e vou te apresentar o melhor plano que eu terei disponível. Sempre, indiferente de qual seja o cliente. Por quê? Justamente, se ele está na intenção de fazer um consórcio, todo e qualquer consórcio, ele é uma compra programada. Ele não é para emergente. Certo.
Então, ele precisa de uma programação. O cliente ele precisa ter a ciência de que ele vai começar a pagar hoje e ele pode levar aí 4, 5 anos para ser contemplado se ele não entrar o aporte. E aí vai dar orientação para encaixar aí no grupo correto. Então, essa é a programação. É lógico que, o que eu faço? Sempre o grupo com o menor número de integrantes possível. Hoje você encontra aí no mercado grupos com 160 pessoas, até grupo com 15, 20 mil pessoas. Então, qual a probabilidade de você entrar num grupo de 60 meses com 160 pessoas e um grupo com 20 mil pessoas? Sem dúvida, o grupo de 20 mil ele vai ter um recurso maior. Você vai olhar, normalmente, os números de contemplação são maiores. Mas a probabilidade de grupo de 160 é muito maior. Isso a gente falando do mesmo prazo? Do mesmo prazo. Do mesmo prazo. Certo. Giovanni, tecnologia. Hoje, no consórcio, você já me mostrou uma vez, eu consigo gerar o meu consórcio, consigo dar lance, né, na questão de lance, pelo meu celular, né? Sim. Então, hoje a gente tem até evolução de tecnologia, a gente fala aqui tecnologia, inteligência artificial. Fala um pouquinho pra gente dessa questão da evolução, porque você já vem de uma outra época que a gente não tinha tanta tecnologia no consórcio, né? Sim. O que mudou para você hoje? Isso aí otimizou o atendimento dos seus clientes, melhorou, né? A otimização do tempo, principalmente, né? Fala um pouquinho pra gente como é que muda a questão da tecnologia. O consórcio, até pouco tempo atrás, ele era comercializado apenas como aquisição de bens. Você ia ali, procurava um consórcio para comprar um carro, para comprar uma moto, apenas dessa forma. Então, ele foi, por longos anos, comercializado de forma errada, sem ter uma estruturação, sem ter um planejamento, né? E há alguns anos, alguns economistas vêm estudando o consórcio de forma diferente. A estruturação, a vantagem de um grupo grande, a vantagem de um grupo pequeno, qual o planejamento do cliente para entender em qual grupo colocar, né? E junto com isso veio a tecnologia, veio os softwares, veio a programação. Hoje até a própria inteligência artificial está dentro da programação de consórcio para fazer um previsionamento de números de cota, o número que mais próximo está saindo, né? Então, tem tudo isso hoje dentro do sistema. A principal administradora que eu trabalho hoje é a Rodobens, né? Dentro da Rodobens, a partir do momento que você faz aquisição de uma cota, você tem acompanhamento de 100% dela. Não só da cota, do grupo. Você entrou no grupo, você sabe quantas pessoas estão participando do sorteio, quantas cotas tem ativa. Você consegue acompanhar o sorteio ao vivo. Então, você vai receber uma notificação, hoje, às 4h30 da tarde, vai acontecer a assembleia da sua cota tal. Se você tem mais de uma cota, ele vai informar até qual é a cota que vai participar daquela determinada assembleia. Às vezes acontece de até ser mais de uma participar daquela determinada assembleia. Você consegue olhar o saldo que o grupo tem. Então, você consegue acompanhar na íntegra tudo isso. Coisas que no passado não tinha. Muitas coisas eram ocultas ao cliente. Ficava no escuro ali, né? Ficava no escuro. O cliente não conseguia enxergar claramente um balancete do grupo. O grupo hoje está na conta do grupo 3 milhões. Um grupo de automóvel está aqui com 3 milhões na conta. Ele contemplou ali tantas cotas. É uma cota do valor X, uma cota do valor Y. Então, você consegue fazer esse acompanhamento hoje na íntegra. Legal. E aí tem muito... vocês usam software ou não? A Rodobens, ela usa um software? Ou é apenas um aplicativo ali que você acompanha ou é pelo site? Para o cliente, ele tem o aplicativo, que ele faz esse acompanhamento do saldo, da cota contemplada, tipo como se fosse sua carteira. Das ali, né? médias de lance, sim. Ele tem um aplicativo para isso. E aí os acompanhamentos de assembleia, essas coisas, é tudo direcionado para o site.
Ah, mas o aplicativo ele avisa. Isso, o aplicativo ele te dá a notificação. Hoje você tem uma assembleia às 4h30 da tarde. E aí vai chegar a notificação. Se você clicar lá na notificação, ele já vai te direcionar lá para o site e já vai abrir a página onde vai acontecer a assembleia. A assembleia, entendi. Legal. Isso. E aí? É muito interessante, né? Você vê a educação financeira de forma planejada, né? Com certeza. No dia a dia, você trazer isso de uma forma... O colaborador, ele tem uma programação e ele vai direcionando, tanto o colaborador quanto a empresa, ela pode tomar um caminho totalmente adverso, né? Eu acho que esse é o maior desafio, né, Giovanni? Igual o Adler está falando aqui, porque você tem que ter uma programação a longo prazo, né, consórcio, né? Muito a longo prazo. Só que aí, se você tem essa paciência, se você tem essa boa orientação, pô, igual você falou do seu cliente aí, com uma frota, cara, todo ano, né? Você falou, todo ano o cara faz uma compra. E Mas aí a gente é muito imediatista, a gente tem que, eu acho que o mesmo conceito do cara que cria gado. Ele tem uma vaquinha para esperar o bezerro, nasce um bezerro, próximo ano nasce outro e vai indo. Frango hoje é 45 dias de abaixo, já são funcionários aí no frango. Daqui a pouco o gado tá assim, né? Hoje Mas é show, cara. Mas é muito rápido hoje as coisas, né? Hoje as coisas são muito rápidas. A gente tava falando que todo mundo quer muito rápido e tal. E acredito que quando a gente fala de investimento, a gente tá falando de dinheiro. E é aquele velho bordão, né? O dinheiro, ele não aceita desaforo, né? Sim. Ele não aceita desaforo. E eu acho que uma boa programação... O cliente que se programa, ele consegue ter uma evolução muito maior do que o cliente imediatista. Então, se você para e pensa, fala assim, não, eu quero quero trocar o carro, mas eu vou segurar com esse meu carro aqui por mais 2 anos, só que o carro que eu vou trocar lá na frente, eu já vou começar a pagar agora. Você vai pagar muito menos por isso. Vai te sobrar mais recurso. Se você começa a fazer isso antecipadamente. Se você chega e quer na hora, você vai pagar o preço por isso, que é os juros altos. Eu acredito assim, bom, eu tenho aí 13 anos em uma concessionária, mais 3 na outra, são 16 anos de concessionária. 90% das vendas do produto, o cliente ele é pego na emoção. E você vê o cliente é tão animado ali, você vê ele tão eufórico, que eu acredito que esse momento de compra, do imediatismo, o cliente ele é visível que ele libera dopamina no corpo, pela emoção, pela alegria que ele fica, né? E o consórcio ele não tem esse glamour. É igual a gente que gosta de carro, por exemplo. Pô, quem não gostaria? Todo ano tá trocando de carro ali. A gente quer um carro mais novo, né? E o consórcio, ele não tem esse glamour. Você não consegue encher os olhos do cliente com facilidade. Por quê? Pensa comigo. Pô, o cliente vai ter que começar a pagar hoje para pegar o bem daqui 1 ano ou 2. Aí o cara tá passando ali na frente da loja todo dia vendo o carro que ele sonha. Né? Mas ele tem a vantagem de que o recurso vai sobrar um pouco mais para ele. E depois quando ele pega o carro dele, já deu 1 ano, né? E venceu o consórcio, ele falou, pô, já não é mais o carro. Já tem outro já melhor. Já tem outro. E aí o interessante... Mas essa é a vantagem de ele se programar, porque ele não precisa pensar no bem hoje. Porque quando você entra no consórcio, você não entra em um carro específico, numa moto específica, ou em uma casa específica. Você entra em um grupo para aquisição de veículos. Então, hoje você sonha lá com um Corolla Cross. Tudo bem, passou. Hoje você sonhava com esse carro, você fez o consórcio. Carro elétrico. Você foi BID. Você foi contemplado daqui 2 anos. E o cara se encantou pelo BID. Pô, na época, ele pode estar pegando outro veículo, não o que ele pensava na época da aquisição da cota. Isso é legal porque assim, a gente tem esse... Eu mesmo tinha essa visão. Falar, eu quero o carro específico. Ele falou, foi o consórcio, depois já não vale mais, não sei o quê. Mas acho que a maior dia que você falou é isso daí. É o carro. O que você tem que avaliar, então vamos lá.
é o que você quer. Né? Por exemplo, meu exemplo aqui. Ô Giovanni, eu vou lá na Doracom falar com você. Falou, Giovanni, eu quero fazer um consórcio aí só para, vamos lá, acúmulo de patrimônio, ou como o Helder falou, aposentadoria. Ele falou, o que seria a melhor opção para você? Vai depender, óbvio, do que eu vou poder pagar por mês, né? Mas carro, a gente tem muita visão de que o carro deprecia muito. Então faz um consórcio, por exemplo, de imóvel, seria? Eu estou falando para acúmulo de patrimônio, para pegar ali ter a minha aposentadoria ou para esse imóvel depois ser para herdeiros. Para acúmulo de patrimônio, o mais recomendado é o de imóvel. De imóvel. Por quê? O imóvel ele é muito mais vantajoso hoje, até mesmo do que o dinheiro aplicado. Por mais que vamos falar do imóvel que dá um menor rendimento, né? que dá um menor rendimento, que é o imóvel residencial. O imóvel residencial hoje na nossa região, ele dá um rendimento aí médio de 0,5%. Mas eu tenho uma aplicação no banco lá que dá 1,2%. Ótimo. Pega 300 mil reais e compra um imóvel que vai te dar 0,5%, R$ 1.500 por mês. E pega lá uma aplicação que vai te dar 1%, vai te dar 3%. Só que você pega esse mesmo imóvel daqui 10, 15 anos e pega esses mesmos 300 mil daqui 10, 15 anos, parado no banco. A inflação vai comer o seu valor. Tem financiamento, o cara pega 30 anos ali, né? A inflação vai comer o seu valor. Se você for utilizar todo o rendimento, ele te rendeu 3 mil, 1% ao mês. 3 mil e todo mês você foi lá e pegou, não é 3 mil que você vai pagar o imposto de renda ainda sobre isso, né? Sim. Mas vamos colocar que fosse livre. Você ir ali e sacar todo mês os 3 mil e pegar todo mês os 1.500 da casa, ao final, o seu imóvel, ao final de 10 anos, o seu imóvel vai estar com uma correção. O imóvel ele só tende a valorizar, enquanto os 300 mil parado, ele tende a inflação corroer. Exatamente. Às vezes compensa o cara investir em imóvel, né? Sim. Corre menos risco. O risco é bem menor. E hoje, o que a gente está falando? Você falou de 300 mil em imóvel. Um terreno também poderia ser, né? Sim. Terreno, mas só que o terreno, aí você não teria a questão do aluguel, né? Por exemplo, na quitação, de você ter o imóvel ali. O terreno, você não vai ter rendimento sobre um terreno, mas você tem um patrimônio. Tem um patrimônio. Que ele tende a valorizar. Que aí futuramente você quitando ele, você faz também um consórcio para construção. Sim. Do imóvel ali, da obra, né? Eu posso fazer também, né? Sim. Da obra. Você pode até fazer 2 ao mesmo tempo. Você faz um para aquisição, faz aquisição hoje, quando contemplar o outro. Você pode, se for da mesma administradora, mesmo não tendo quitado ainda o terreno, você pode colocar o consórcio para a construção. Ele só não aceita na seguinte condição. Você faz uma cota para aquisição de uma administradora X, você fez a aquisição do terreno, está pagando ainda, e você contemplou para a construção na administradora Y, e vai querer construir sobre esse terreno, você não vai conseguir. Vamos Tem lá, que ser Giovanni. A mesma administradora. Isso é importante, hein? É importante. Por que eu cheguei nesse assunto? Porque assim, o que é mais vantajoso para você? Nós chegamos num ponto aí, melhor opção, sei que a gente tem várias, mas é o imóvel. Mas para você hoje, falando e eu fazendo esse acúmulo desse imóvel com um consórcio, tá? É melhor, e aí digamos que eu tenho a paciência de esperar. O melhor, mais vantajoso, eu comprar o terreno, fazer a construção dessa obra, tudo com o imóvel, ou eu já comprar esse imóvel pronto já? Depende. Isso varia de cliente para cliente, necessidade para necessidade. Né? Se eu for, por exemplo, pensar nesse imóvel para a venda, né? Também. Se você pensar num imóvel para venda, você pensar num imóvel para você residir, você pensar nesse imóvel para você colocar a sua empresa para funcionamento. Então, tudo isso interfere. Vamos pensar nele, não, desculpe interromper, mas não para venda, mas para acúmulo. Eu quero comprar esse imóvel para depois comprar outro e colocar ele tudo para gerar renda através de aluguel, por exemplo. Vai do que você procura.
Então você vai pegar um terreno e construir uma única casa e vai ser para aluguel, por que não uma casa boa já pronta? Já pronta. Que você sai daquela dor de cabeça de lidar com obra e com Isso. construtora e com pedreiro. Por que não já pegar pronta? Então você sai de uma dor de cabeça. Mas você quer construir do seu jeito. Você tem um terreno ali que você consegue desmembrar, que você quer colocar 2, 3 casas dentro de um terreno, ou você quer construir um predinho dentro desse terreno. Aí, às vezes, a melhor alternativa é realmente você construir. Eu estou te perguntando isso porque é exatamente isso. A gente não tem uma solução pronta, né? Sim. A gente realmente tem que conversar, tem que saber o que você tem, né? E entender a necessidade do entender a cliente. necessidade, exatamente. E o tempo que você tem para fazer aquilo lá. É isso aí. Cara, e a gente vai ver, né? É igual eu falo, o cara vai casar, quer dar uma enrolada. Faz um consórcio, tô pagando. Contemplado não é Às casa. vezes eu Ele percebo que contemplou em 6 meses, se lascou. ficou, né? Mas Aí o cara tava andando de Mercedes, agora tá andando de Brasília. É engraçado. Esse ano eu tive um cliente no início do ano. E ele tem um terreno próximo da minha casa até, e esse terreno está lá parado há anos. E o terreno não é no nome dele, tentando vender o terreno e não conseguia vender o terreno, e não saía negócio, não saía negócio. Falei assim, bicho, eu desisti, deixa esse terreno aí. Tirou a placa de vendas. Eu fui conversar com ele, por que você tirou? Bicho, eu não tenho dinheiro para construir. Não consigo vender, deixa aí, uma hora aparece alguma coisa para ele. Aí eu falei, por que você não faz um consórcio? O terreno não está no seu nome mesmo, contemplou, você coloca... cara, mas não demora esse negócio? Eu falei, se você não começar a pagar, nunca vai ser contemplado. Você está com o terreno tentando vender aí, tem mais de 3 anos e não vende, de repente era até para ser contemplado. Aí o cara fala, demora, tá 5 anos enrolando. Aí ele falou, vamos fazer esse consórcio então. Aí o terreno dele, o valor de mercado do terreno dele é R$175 mil. É avaliado o terreno dele. Eu encaixei ele num grupo de 250. Aí ele falou assim, mas Giovanni, ninguém vai comprar meu terreno por... a administradora não vai avaliar meu terreno por 250. O valor dos terrenos da região é de 170. Os mais caros aqui tá nessa faixa de valor, é daqui para baixo. Falei assim, você confia em mim? Nós vamos pegar esse valor. E essa diferença nós vamos colocar de lance embutido para aumentar a probabilidade de contemplação. Eu não acredito muito nesse negócio não, mas vamos fazer. Faz aí. Fez o consórcio. Eu peguei esses 30%. Coloquei como lance fixo. O cara foi contemplado no primeiro mês. Eita, pega. Felicidade. Rapaz, esse cara me abraçava. Obrigado. Eu querendo fazer dinheiro desse terreno faz não sei quanto tempo e não consigo. Me rendeu mais 4 vendas. Aí, ó. Que bom, cara. Show. Legal. Show de bola. Isso é uma parte que a gente vê. O detalhe é que essas 4 vendas que chegou, todos queriam que eu prometesse a contemplação no primeiro mês, porque ele foi contemplado. Não tem como. Não tem. Esse Cada imediatismo casa, aí, a gente já caso. viu que não tem como. Né? Bom, é isso. O que você deixaria de dica aí para nós, chegando ao final aí, Giovanni, para as pessoas que estão assistindo a gente, o que você deixaria de dica de ouro? Dica de ouro. Programação. É a palavra-chave de toda e qualquer aquisição. Show de bola. A programação é você entender a sua necessidade daqui 1, 2, 3 anos. Você se programar para o seu futuro. Você se programar cada vez mais à frente. Todos nós sabemos que a vida caminha para frente. Né? Nós começamos dependendo de um adulto, nós nos tornamos um adulto, e quando idosos, às vezes acontece de nós dependermos de um adulto novamente. Então, por que não se programar? Já que nós estamos nessa fase, nós já não nos programarmos para esse futuro. Né? Começarmos a pensar hoje de como nós vamos viver a nossa terceira idade. E o consórcio, como a pergunta que você fez, é uma grande chave dessa jogada para que você consiga se programar e lá na frente você ter esses rendimentos
para ter uma vida plena na terceira idade. São os investimentos inteligentes, né? Exatamente. Show de bola. E é interessante porque assim, tudo vai depender também do quanto você consegue dispor naquele pagamento mensal. Sim. Né? Porque às vezes o cara, eu quero um consórcio de 1 milhão. Né? Eu quero 1 milhão ali. Aí o cara não tem aquela condição ali. Aí você, na orientação, como você falou, acredito que o que você fez 250 ali seria o quê? 3, 5 anos, um consórcio de 3, 5 anos? Não, foi feito num período maior. Foi feito para um período de 15 anos. 15 anos. Mas eu tenho um, por exemplo, de 3, 5 anos aí. Vamos colocar um valor. Seria o quê? 200 mil também? 100 mil? Conseguiria hoje? Para pagar em 3 anos. Eu estou tentando diminuir o tempo, exato. Conseguiria? Será um... Consegue. Vou fazer um cálculo. Você quer saber a média de valor de Só parcela? porque assim... O que eu quero dizer? Porque às vezes o pessoal a gente está falando aqui de empresa e não vê o consórcio como uma coisa acessível. Sim. E aí eu conseguiria hoje um pagamento, eu queria chegar naquele ponto que você falou lá, às vezes o consórcio ele te dá uma parcela aí de, sei lá, R$ 1.200. Só que aí tem uma questão da redução da parcela também, né? Que na hora que você for contemplado, você paga. Sim, é o chamado plano parcela reduzida. Reduzida, isso. Hoje nós temos planos com 2 tipos de redução. Tem a parcela reduzida 25% e a parcela reduzida 50%. Ou seja, você vai pagar ou 75% da parcela ou 50% da parcela, dependendo do prazo. Tá? Então, você entrou num plano de 50%. Você vai pagar 50% da parcela até a contemplação. Aconteceu a contemplação, o período ao qual você pagou 50% vai ser deduzido nas parcelas à frente. Essa ideia eu achei sensacional para acúmulo de patrimônio. Para aquele cara que não é imediatista, óbvio. Para quem não tem pressa do investimento, é o melhor plano. Por quê? Você não vai se dispor de um valor alto para as parcelas, né? E a partir do momento da contemplação, se é para fins de investimento e você foi contemplado, essa contemplação vai te dar o rendimento suficiente para pagar aquela parcela. Exatamente, é isso. Show de bola. É isso. Essa aí que eu vou comprar de você. Dá para pagar R$ 100 por mês? Dá, ué. Tem plano para isso. Então. Eu não sei se vai dar um bom rendimento, mas... Mas a opção tem. É isso que a gente queria Sim. passar aqui para todo mundo. Porque tirar esse preconceito do consórcio, né? Porque acredito que algumas pessoas ainda têm, como você falou lá atrás, o consórcio veio começando da forma errada, mas hoje a gente tem a evolução de tecnologia, o acompanhamento que você falou aí do aplicativo e as orientações, né? Você consultar um bom profissional, como é o caso do Giovanni, e com certeza você não vai se arrepender de fazer um consórcio. Como diz, tira aquelas crenças limitantes. De novo, crença limitante. Exatamente. Então, Giovanni, muito obrigado. Você é um mestre aqui, sempre, né, nesse assunto aí. E agradeço a sua presença. Você sabe que aqui você está em casa, né? Que volte mais vezes. Então, meu nome aqui, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Tá? E é isso. Eu também queria agradecer. Muito obrigado, Giovanni. É uma satisfação você ter aqui. Tá sempre de portas abertas, mano. Eu que agradeço, Helder, Hamilton, aí o convite, Ecoseg. Ecoseg, tamo junto. Então, sempre que precisarem, estou aí à disposição. Legal. Show de bola. Giovanni, pode falar o endereço da Doracom, para quem quiser saber mais, né, seu contato aí, que a gente vai, do jeito que você falar aí, a gente vai deixar na descrição do vídeo. A Doracom hoje, ela está localizada na rua Hildaberg Duarte, número 250, sala 4. Telefone para contato e o WhatsApp é 679-9983-8955. Show de bola. Bacana, é isso aí, pessoal, bacana. Para você que ficou até aqui, nosso muito obrigado. E se quiser saber mais, está aí o contato do Giovanni, o nosso aqui também, da Ecoseg, para os outros assuntos. E muito obrigado por você ter ficado até aqui, tá bom? E até o próximo episódio. Até lá.